Estamos aqui de novo, hein? Com o Balanço Geral. E aí a gente vai trazer um assunto agora. Ele é complicado por uma série de razões, tá? Mas é um estudo muito sério, publicado na revista, é uma revista médica, a The Lancet, que é mundialmente conhecida, indicou que o número de pessoas com diabetes vai dobrar até 2050. Vamos entender por quê. Mariana tem 45 anos e convive com o diabetes tipo 1 há 44. Para tratar os efeitos da doença, a insulina precisa ser aplicada após as refeições. O hormônio é responsável por regular os níveis de glicose no sangue. O diabetes é uma doença autoimune e nós precisamos viver com o nosso dia a dia mais próximo da normalidade para ele não ser muito alterado, para a gente ter uma qualidade de vida. Então, basicamente, é você aplicar a dose da insulina necessária que o seu corpo precisa para metabolizar os alimentos que você ingere. Sem comer, ninguém vive. Então, com a comida e sem a insulina também não vai viver. A gente leva a alimentação, o exercício físico e a aplicação da insulina num conjunto para virar o tripé, a nossa base de qualidade de vida para longo tempo. O diabetes tipo 1 é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa a glicose, um tipo de açúcar no sangue. A doença em Mariana foi descoberta pela mãe, quando ela tinha apenas 1 ano de idade. O diagnóstico veio no dia seguinte, após a consulta. Ela teve um probleminha assim de fazer muito xixi, ainda estava começando a andar, e aquele xixi escorria pelo chão da área, e eu via que tinha formiguinha no xixizinho dela. Ela já estava tirando fralda, de repente voltou a usar fraldas. Levei ao médico, uma questão de dias, assim, entre levar, fazer o diagnóstico, fazer exame. O médico botou a mão na cabeça e disse: diabetes. Quer dizer, a gente já sabia que dali para frente seria uma convivência. Além das mudanças no estilo de vida, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental no tratamento do diabetes. O monitoramento glicêmico é feito por meio deste aplicativo. A cada 14 dias, o adesivo é colado no braço e, na aproximação do celular, a porcentagem de açúcar no sangue aparece no aparelho. A quantidade de insulina precisa ser aplicada de acordo com a quantidade de alimento ingerido. A gente tenta manter esse diabetes sob controle com as suas pequenas variações. Claro, somos seres humanos e vivos, mas nós temos que manter essa monitorização para não deixar a glicemia fugir do nosso controle, tanto para a hiperglicemia, que não vai aparecer momentaneamente no corpo, mas a longo prazo vai ocorrer algum dano maior, que vai precisar de um tratamento mais severo. A endocrinologista explica que o diabetes mais comum é o tipo 2. A doença está fortemente ligada ao estilo de vida, incluindo dieta pouco saudável, falta de exercício físico e obesidade. Geralmente, aparece em adultos, mas também pode afetar crianças e adolescentes. O mais prevalente é o diabetes tipo 2, que tem uma associação com a obesidade, o sedentarismo e a genética favorecedora. Familiar de primeiro grau, ou seja, a mamãe, o papai, o irmão, que são diabéticos, é mais risco de você tê-lo também. E ele tem uma relação maior com a resistência periférica à insulina. A insulina é o hormônio que coloca o açúcar dentro da célula. Esses pacientes, eles têm uma deficiência na produção, mas principalmente uma resistência periférica. A insulina não consegue funcionar tão bem. Já o diabetes tipo 1 é um outro tipo de diabetes autoimune, onde o próprio organismo destrói a célula produtora de insulina. Ele é um pouco mais raro. O tipo 2 é muito prevalente, né? E depois nós temos outros tipos mais raros, o associado a outras endocrinopatias, o associado a pancreatopatias, e daí vai uma lista enorme, né? Que são menos prevalentes. E o alimento hoje ultraprocessado
ultraprocessado, que não é o mais saudável, é o mais barato e o mais rápido de ser feito. Então, isso não é o mais saudável. É uma busca de todos nós conseguirmos arrumar um tempo para ir na quitanda, para cozinhar, para fazer a atividade física. É todo um empenho de vida. Só que isso, cada um tem o seu momento de ter o start para começar, né? De ter vai cair a ficha e fala, não, agora eu vou fazer da minha vida algo mais saudável para mim mesmo, né? Todo mundo, eu torço para que isso não demore na vida de cada um, mas a gente também não deve, a gente deve acolher o paciente e tentar estimulá-lo a que ele encontre uma vida mais saudável sempre. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem hoje no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o equivalente a quase 7% da população nacional. Em uma série de estudos publicados pela revista médica The Lancet, apresentou um cenário ainda mais preocupante. Estima-se que nos próximos 30 anos, mais de 1,5 bilhão de pessoas vão viver com a doença. Diabetes é uma doença preocupante. Muito, muito preocupante. É uma doença que afeta milhões de brasileiros, só que às vezes a pessoa nem sabe que tem a diabetes, né? Tem até o sintoma, tudo, mas a pessoa não sabe. Então tem que procurar uma unidade, uma UBS, fazer os exames. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? E é muito importante fazer a prevenção. A diabetes é uma doença que quando você pensa que não, você já está com ela lá em cima sem poder se cuidar. Preocupante, sim. A pessoa tem que se cuidar, não pode abusar, né? E eu fico preocupada que, inclusive, meu filho é diabético e ele não se cuida. A prevenção desempenha um papel fundamental na luta contra o diabetes. Procurar um médico no momento em que sentir qualquer sintoma é importante. Primeiro, tenha calma, procure quem te ajude, no mínimo num posto de saúde, né, um clínico geral, se possível uma equipe multidisciplinar. É lógico que toda vez que você tiver acesso a uma equipe multidisciplinar, a coisa vai bem. E nós temos na saúde pública mesmo locais onde isso é possível, ou então na rede privada, né? Então procure um médico bom, um endocrinologista, se possível, a nutricionista, o psicólogo, se for necessário, o educador físico, daí você vai se dar muito bem, né? E o uso dos medicamentos também precisa ser adequado a cada pessoa. Se você tiver um efeito colateral, não esconda do seu médico, não esconda da equipe que está cuidando de você, porque essa é a nossa função, adequar o tratamento para que o paciente consiga fazê-lo de forma adequada e consiga controlar essa doença para que ele não venha a ter as complicações crônicas.